Olá, bom dia. Hoje estamos iniciando mais uma leitura do livro Comunicação Não Violenta. Já fizemos um ciclo de 10 semanas, ou seja, 2 meses que a gente foi trabalhando, e estamos iniciando um novo ciclo, né? Partindo para 3 meses de estudo. E quero deixar claro a importância de uma comunicação mais onde a gente está se comunicando de forma empática, né? E o estudo é extremamente importante para que a gente tenha essa visão, né? E esse entendimento de que comunicação é primordial para nossas vidas e para a gente ter uma vida mais harmônica, o entendimento de como a gente pode interagir com o outro de forma que não tenha distorções, não tenha ruídos, é extremamente importante. E como a gente, dentro do conflito, saber trabalhar isso. Esse é o grupo de estudo Comunicação Não Violenta, e à frente eu, Sandra Luz, e Lívia Braga, e já estaremos começando. Enquanto iniciamos, eu queria trazer para vocês um depoimento de Deepak Chopra, que é o autor do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Ele coloca o seguinte: Marshall Rosenberg, que é o autor do livro, nos abastece dos mais eficientes recursos para cuidarmos da saúde e dos relacionamentos. A comunicação não violenta conecta a alma das pessoas, promovendo sua regeneração. É o elemento que fala em tudo o que fazemos. Tony Robbins, também é bem conhecido, o autor do livro Desperte seu gigante interior, também traz uma fala sobre o livro. Dr. Rosenberg pôs em primeiro plano a simplicidade da comunicação bem-sucedida, sejam quais forem as questões, suas estratégias para a comunicação com outras pessoas prepara o leitor para ganhar sempre. E o Joe Vitale, que é o autor do livro Me Zero, vocês já devem ter escutado. Comunicação Não Violenta é um livro ótimo que ensina um modo compassivo de falar com as pessoas, mesmo que você ou elas estejam bravos. Então, é isso. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Gravação. Vamos lá. Minutinho. Oi, pessoal. Vamos dar início ao nosso leitura hoje. E hoje a gente vai estar falando sobre a ligação compassiva com nós mesmos. O texto já inicia com Mahatma Gandhi colocando que nós sejamos a mudança que buscamos no mundo, né? Que nós sejamos a mudança que buscamos no mundo. Está sem som. Foi. Então, hoje eu vou fazer uma leitura um pouco mais comentada. Estamos aguardando a Lívia, e aí eu não sei, às vezes tem uma região que está com chuva, talvez ela não tenha conseguido se conectar, isso faz parte dos processos da internet. E aí a gente vai dar continuidade, porque é sempre importante, mesmo que seja um pouco mais curtinho, mas a gente dá continuidade. Então, vamos lá. Lembrando que o Mahatma Gandhi, o Marshall Rosenberg, queria também deixar aqui, que ele se inspirou muito em Mahatma Gandhi. E toda aquela filosofia de paz do Mahatma Gandhi impressionou muito ele. E aí o Mahatma tem uma fala que realmente é uma fala primorosa, e você já deve ter escutado realmente falar, que é que nós sejamos a mudança que buscamos no mundo. Ou seja, a mudança começa em nós, né? E a gente quando a gente muda o entorno que está ao nosso redor. Vamos lá para a leitura. Já vimos que a comunicação não violenta contribui para os relacionamentos com amigos e com familiares, no trabalho, na política. Sua aplicação mais decisiva, porém, talvez seja na maneira de tratarmos a nós mesmos. Quando somos violentos por dentro, com, com nós mesmos, é difícil ter uma compaixão verdadeira pelo outro. Olha só, olha a importância.
necessariamente é o que o Mahatma Gandhi diz. Eu preciso mudar para que eu possa trabalhar a comunicação não violenta. Não tem como você passar para alguém o que é comunicação não violenta se eu não levar isso como um valor meu, né? Eu preciso ter isso como assim que eu vejo o mundo, é assim que eu gostaria de ver as outras pessoas interagindo, de forma compassiva, compreensiva, né? E às vezes a gente diz, o compassivo é aquele que até as pessoas usam muito o termo que chama que é meio tóxico, né? Essa positividade tóxica. Não é isso. O que a gente fala é de ver as pessoas compreenderem que todos que o que está errado ali precisa ser corrigido, né? E corrigido às vezes de forma a girafa, como o Marshall Rosenberg disse, não é uma girafa boba, é uma girafa que ela é tão boazinha que não presta, como se dizem, né? Não, é uma girafa que tem consciência, ela tem consciência dos valores da ética, ela tem consciência do que acontece no mundo, ela tem consciência por que os conflitos vêm, e ela começa a estudar e entender qual a melhor forma de se comunicar para que as coisas sejam apaziguadas. Então, é uma girafa com consciência, tá? Então, não é aquela girafa perdida, eu sou positiva, paz e amor, não é isso. E aí, para iniciar, o Marshall Rosenberg coloca aqui, primeiro, a gente se trabalha, né? Tem autocompaixão com a gente, que foi visto no capítulo anterior. Continuando, sim, estamos na página 157. Lembrar como somos especiais. Na peça A Fru Clau, Mil Palhaços, de Herbie Gardner, o protagonista recusa-se a entregar o sobrinho de 12 anos aos agentes de serviço de crianças deficientes, declarando: quero que ele saiba que é super especial, senão ele não perceberá quando isso começar a desaparecer. Quero que ele permaneça ciente. Quero ter certeza que ele verá todas as possibilidades mais loucas. Quero que ele saiba que vale a pena passar por tudo só para dar ao mundo um pequeno pontapé quando se tem a oportunidade. E quero que ele saiba a razão sutil, fugaz e importante de ele ter nascido humano e não numa cadeira. Aqui ele está falando de um sobrinho de 12 anos que seria entregue a um serviço de crianças deficientes. Numa peça, esse protagonista recusa fazer essa entrega porque, aparentemente, o menino está com ele na peça e ele quer que o menino aprenda que não tem que estar no lugar só com deficientes, que ele tem que estar interagindo com o mundo, né? Talvez a maior utilidade da comunicação não violenta seja o aprimoramento da autocompaixão. E aí, que continuando. Estou preocupada ao extremo com o fato de que muitos de nós perderam a consciência do que é ser especial. Esquecemos a razão sutil, fugaz, importante que o tio queria tão apaixonadamente que o sobrinho soubesse. Quando conceitos críticos a nosso respeito impedem-nos de ver a beleza que temos por dentro, perdemos a ligação com a energia divina que é a nossa origem. Condicionados a nos ver como objetos, e objetos cheios de falha, seria de se surpreender que muitos acabem tendo uma relação violenta consigo mesmo. E eu acho bem importante esse trecho, né? A importância de que a gente tem que entender que aquele que é especial, que tem alguma deficiência, que não está entre o que se configura como o normal, né? E a sociedade, às vezes, faz essas separa, né? Cria um separatismo ao invés de unir, todos somos um, né? E tudo cores, raças, tudo é uma coisa só, né? E cria-se, né, o ser humano, infelizmente, cria esse separativismo de que aqui é isso, aqui é aquilo, esse é assim, esse é especial, e quer transformar isso em menino especial, tem que ficar só na sala de especial. Não, aí aqui ele traz que, não, ele tem que interagir com o mundo, né?
Ele tem que saber que ele é igual a todo mundo, que aquilo não faz dele diferente. E quando isso acontece, essa pessoa termina entrando num rol onde ela se autoviolenta ela mesma, porque ela começa a se sentir aquilo, né? É dito tanto, você é um menino especial, você é um menino isso, você é um menino aquilo. E que a pessoa começa a achar que eu acho que eu sou isso mesmo, né? Se autodeprime. Continuando. Uma área importante em que tal violência pode ser substituída pela compaixão é a autoavaliação, como fazemos a todo momento. Como desejamos que todos os nossos atos levem ao enriquecimento da vida, é fundamental saber avaliar os eventos e as condições de um modo que nos ajude a aprender e fazer escolhas que nos sirvam. Infelizmente, a maneira como fomos ensinados a nos avaliar quase sempre produz mais ódio por nós mesmos do que aprendizado. E aí eu estou aqui com a Luza Mira, que está aqui comigo, e a gente participa de um outro grupo, onde a gente estava chamado de Ser Terapeuta. E isso é bem colocado, né? Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar aquilo de bom que a gente tem. E, às vezes, o outro fora está conseguindo ver mais do que a gente. Né? Então, por quê? Porque a gente tem uma autoavaliação negativa, nossa. Mas essa autoavaliação negativa, nós não nascemos com ela. Né? Pequenininhos, engatinhando, a gente, tudo era maravilha. Né? Até os 7 anos, como a psicologia fala, né? E muitos autores, até os 7 anos, a gente está aprendendo com o mundo. E aí é onde vem as falas, né? Onde vai muitas vezes dizendo não faça isso, não faça aquilo, isso é feio, você é feia, você, nossa, é desengonçada. E aí isso vai ficando, né? Perpetuando, e isso é um ato de violência que às vezes os pais não percebem. Lu, o que é que tu achaste desse trecho, Lu? Comenta aí. Eu entrei na minha própria história, Sandra, porque eu sou obesa. Eu passei a minha vida inteira assim, minha mãe me levava no médico, fazia aqueles regime doido, e eu não e sempre aquelas conversas, né? Me comparando com a minha irmã, e eu cresci assim, me rejeitando. E eu eu cheguei a ganhar, logo que começou a redução do estômago, um médico me deu, só que eu tive que falar não, porque foi bem na época que o meu irmão faleceu e eu assumi o papel de mãe da filha, né, dele, porque a mãe também rejeitou. Então, por ela, eu falei não. Foi o não mais doído que eu falei da minha vida. Mais doído. Eu chorei um mês inteiro. Só que ela precisava muito de mim naquele momento. E quando eu fui atrás, daí eu comecei a ir atrás. Só que, né, eu achava que mudar o corpo. Fiz, consegui, fiz. Me estrepei todinha, peguei infecção. O que você imaginar, eu não consegui emagrecer. Não consegui. E eu fiquei muito frustrada um tempo todo, achando que era isso, né? E semana passada, daí eu consegui emagrecer muito pouco e não consegui. O meu corpo ficou, mudou. E eu tenho um excesso assim na barriga, né? E daí o meu irmão falando para mim, você tinha que... Semana passada isso, você tinha que ver isso daí. Eu falei para ele, não. Para mim tá bom assim. Eu me encontrei assim nesse corpo. Então, se uma hora o universo achar que eu devo mudar, agora é de dentro para fora. O fora não me importa mais. Então, você vê como que plantado coisas realmente, né? E não adianta, se você é assim, o que importa é o que está dentro, o que você dá de melhor para o outro.
é muito interessante. Nossa, eu viajei aqui. Como que uma leitura faz a gente viajar tão profundo na nossa história, né? Ah, eu adorei, Sandra. E aí aqui eu só pontuei umas coisas para a gente fazer, já começar a fazer a prática da comunicação não violenta. Então, observando Lu, né, agora, Luzandira, quando ela contou a história, naquele momento ela conta que ela sentiu, aliás, ela tinha uma necessidade, né, que era agradar outra pessoa, né? Existe uma necessidade que estava no corpo, né, que não era o corpo ideal, mas não era você, naquele momento, queria agradar a outra pessoa, né, e fazer algo para poder agradar a outra pessoa. E isso trouxe o quê? Um sentimento, estamos trabalhando necessidade, olha o sentimento de frustração. Né? Então, aqui também já é para vocês entenderem que quando a gente começa a analisar a situação, né? Naquele momento, a situação é uma situação violenta. Né? Violência não é bater um no outro, não. Às vezes, violência é uma fala. Então, você tem existia uma necessidade daquela pessoa que era agradar, né? Chegar ao corpo ideal para agradar a quem estava pedindo aquilo. Só que aquilo levou um sentimento de frustração, né? E aquele momento, o pedido daquele momento, como ele chama aqui do pedido, que é uma ação para fazer aquilo, mesmo com frustração, a ação é buscar fazer aquilo que o outro queria, né? Que também voltou a levar uma frustração. E às vezes é uma raiva, né? Porque você se permitiu fazer algo que não era o que você queria, e isso acontece com todos nós, muitas vezes até no trabalho, né? E aí, se a gente for ver hoje, né, vou partir para hoje você, Lu, fazendo essa análise hoje você. Como você observa essa história que você me contou? Hoje, você como um observador, como você diria essa história? Então, como eu não consegui emagrecer o que eu queria, por mais que eu tentasse, Sandra, eu não consegui. Eu fiz assim, fazia os detox, fazia tudo, não consegui. Aí eu ficava muito para baixo, muito. Aí Deus colocou no meu caminho uma pessoa que começou a mostrar uma outra pessoa que eu não via. E ele falava assim: tudo que uma mulher magra faz, você também faz. Tudo que ela tem, você também tem. E não importa, você é assim, você ia falando, dando qualidades que eu não via. E daí eu ficava assim, assustada, né, com isso. E daí eu comecei a pôr aquilo, sabe, para mim. E foi um processo muito difícil, porque você passa uma vida inteira se olhando pelos olhos dos outros. No meu caso foi muito difícil, porque era a minha mãe, e a minha mãe me comparava à minha irmã, né? E a minha mãe, e para piorar, ela ia lá e comprava coisas bonitas para minha irmã. E falava, você não. Você sabe, assim, tipo assim, ela ia numa loja comprar uma roupa bonita para minha irmã, e para mim ela fazia questão de ser coisa de costureira e muito inferior. Então, na minha cabeça era assim, eu sou menos, eu sou menos, eu sou menos. E realmente esse tio, o que ele fez foi algo maravilhoso, porque ele não excluiu, né? Por mais que a pessoa não tenha, não consiga andar, não consiga, ela tem as qualidades dela. E eu não via qualidade em mim. Eu não via, foi anos da minha vida. Hoje, quando eu recebo elogio, eu fico assim ainda. Eu ainda tenho dificuldade de receber um elogio. Eu ainda tenho dificuldade quando alguém fala: nossa, você é muito boa nisso. Eu fico meio assim. Então, a gente tem que trabalhar nas crianças desde pequenininho. Ninguém é igual a ninguém e todo mundo tem o seu valor.
precisa, tem que começar assim, na escola, os pais, os avós, os tios, tem que valorizar, né? Desde pequenininho, o elogio é muito importante, né? É muito importante. E a comparação destrói muito a gente. Muito bom mesmo. Essa sua fala, veja como é importante, né? E a comunicação empática é exatamente isso, né? A gente trazer, sentar, fazer uma roda, né? Poder conversar sobre aquelas coisas que incomodam a gente, incomodaram, né? E tentar entender o que foi aquilo, o que era aquele processo. Eu aqui estava imaginando essa mãe, né? Eu trouxe a mãe para o centro da observação agora, né? E essa mãe tinha uma necessidade naquele momento, que era uma necessidade que, se a outra filha era magrinha, ela queria ver as filhas achando, trazendo uma realidade na cabeça dela que a felicidade estava no estereotipo, né? No estar magrinho e ser meninas lindas, né? Aquela coisa assim da mãe dentro de uma realidade, né? Então a gente sempre tem que entender que dentro de uma realidade, dentro de um sistema que era um sistema mais fechado e que não tinha tantas possibilidades de entendimento como hoje a gente tem. E ela tinha essa necessidade, mas era uma necessidade amorosa. Só que quem estava recebendo aquilo, na verdade, não estava se entendendo aquilo de forma amorosa, né? E se sentir, e é com a violência que ela não percebe que está fazendo violência. E quando a gente trabalha, a grande coisa da comunicação empática e não violenta é a gente perceber o que eu estou falando. Isso que eu estou falando vai chegar o outro receptor como, né? Essa é a grande questão. E por isso que o estudo é importante. Estudo, prática, entender o que a gente está trabalhando. E essa mãe tinha um sentimento também. Esse sentimento nessa mãe talvez fosse um sentimento de amor, mas só que distorcido, porque ela não entendia o que estava fazendo, né? Porque isso são realidades que elas se repetem. Hoje, possivelmente, essas realidades se repetem. Tem mães que são até agressivas, né? E bem mais agressivas, talvez, naquele período. Então, Lívia está chegando agora. Então, aí você vê, aí é que a gente já está observando, um minutinho, a gente está observando uma mãe que tinha uma necessidade, que tinha um sentimento, né, e que tinha um pedido que era, quero que minha filha seja assim, minha filha, faça isso para você ser assim. E a filha tem outra necessidade, outro sentimento que Está sem som. pronto. Mãe, a minha filha tem uma necessidade que seria talvez, mãe, me olhem diferente, né? Eu não vou conseguir isso porque eu não sei como fazer isso. E eu não sou ela, né? Então, e o sentimento era, eu me sinto frustrada, me sinto triste, eu me sinto sendo comparada, né? Então, eu imagino que tenha esse sentimento também aí, né, Lu? E acho muito interessante quando você coloca, ainda tenho dificuldade de receber o elogio. Isso não é só você, viu? Existe um monte de pessoas que têm essa dificuldade. E quando recebe o elogio, diz assim, chega a dizer a seguinte frase, não sou... Quando alguém diz, poxa, você é maravilhosa. Não, 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 nem tanto. Porque não é isso tudo, não. Né? Então, é uma fala assim, muito comum. E a gente está sendo, de alguma forma, não está sendo empático. Eu não uso nem o nome violento, não está sendo empático com a gente. Tentou entrar, não sei se ela conseguiu. Lívia chegou. Lívia está aqui com a gente. Lívia, eu comecei o estudo por conta do horário, né? E é o capítulo 9 que a gente está iniciando. Então, eu comecei a ler a página 7, e aí a gente parou, iria iniciar a parte autoavaliação quando não somos perfeitos.
E aí a gente pode fazer um trecho pequeno, porque por questão de horário também, mas eu já aproveitei o primeiro trecho, ele falava sobre essa violência que às vezes a gente mantém com a gente mesmo, que é a questão de que não ter autocompaixão com a gente, né? E às vezes é isso que eu estava dizendo, às vezes a pessoa está dizendo, você é tão maravilhosa, né? E aí a pessoa diz, não sou tanto, não, menos, né? E aí, por que não se dizer sim, sou, né? Mas porque a gente não consegue, é uma trava, né? Parece que é uma trava, e aí é isso que ele coloca, isso aí nos impediram, ele bota aqui, de ver a beleza que temos por dentro. Então, isso ele traz muito forte. Aí foi essa parte, aí eu aproveitei, puxei a Lu, para ela falar um pouco da história dela, e a gente vê qual era o sentimento dela, qual era o sentimento da mãe. E aí eu trouxe mais também para as pessoas entenderem como é isso na prática, né? Como a gente pode trabalhar. Mas você quer fazer a leitura da 158, a partir de autoavaliação, quando não somos perfeitos? Vamos lá? Qual a página aí, Sandra? Você falou aí? Não, é 158? A página que você disse. Qual é a página, Sandra? Tá me ouvindo? 158. Para eu ler, tá? Quando não somos perfeitos. Tá ótimo, eu vou ler. Autoavaliação quando não fomos perfeitos. Numa atividade rotineira em minhas oficinas, peço aos participantes que se lembrem de uma ocasião recente em que fizeram algo que gostariam de não ter feito. Em seguida, observamos como eles falaram consigo mesmo imediatamente depois de terem cometido o que chamamos de erro na linguagem comum. Algumas frases comuns são: que burrice, como pude fazer uma coisa tão idiota? O que eu tenho de errado? Estou sempre pisando na bola, isso foi tão egoísta. Ensinar essas pessoas a fazer uma autocrítica que classifica a sua atitude de errada ou ruim. A autorrecriminação pressupõe implicitamente que as pessoas merecem sofrer pelo que fizeram. É trágico ficarmos enredados no ódio e por nós mesmos, em vez de nos beneficiarmos dos erros que mostram nossas limitações e nos conduzem ao crescimento. Mesmo que às vezes aprendemos uma lição com os erros pelos quais nos julgamos com tanta severidade, minha preocupação é o caráter da energia por trás daquele tipo de mudança e aprendizado. Gostaria que o estímulo da mudança fosse o claro desejo de melhorar a própria vida e a dos outros, em vez de energias destrutivas como vergonha ou culpa. Me chamou a atenção aqui, porque aqui ele já falava de energia, né? Aí me chamou a atenção aqui, porque esse livro aqui ele é bem antigo, né? Então eu achei bem interessante isso. E só parando aqui só um pouco no comentário, quando você falou coisas, né? Eu fiquei pensando também quando você falou, às vezes até quando a gente recebe um presente, eu quero te dar um presente, aí a gente fala, ou quando recebe, não precisa. Antes eu falava isso. Foi meu aniversário mês passado, eu estava com a amiga no shopping, Lívia, eu quero te dar um presente. Ao mesmo tempo que eu ficava sem graça, porque assim, eu queria a companhia dela, né? Passear com o shopping. Lívia, eu quero te dar, dou presente para tanta gente que eu nem gosto, aí eu quero te dar um presente. Aí eu fiquei falando, aí eu fiquei pensando, mas eu mereço. Eu fiquei só falando para mim, né? Eu mereço. Ao mesmo tempo que eu ficava sem graça, eu não falei, não precisa. Tipo assim, eu quero eliminar essa frase do meu vocabulário, entendeu? Porque a gente acha que a gente não é merecedor das coisas, e a gente é merecedor. A gente é merecedor da prosperidade, da abundância, de todas as coisas boas, né? Que o universo tem para oferecer. Então, é um trabalho. Ui, caiu aqui o tripé, peraí. Exatamente, essa é uma chave importante, né? E, se possível, a gente sempre está falando, eu mereço, né? Eu mereço abundância, eu mereço prosperidade, eu mereço saúde, eu mereço estar com meus amigos, né? Isso a gente tem que trabalhar essa fala, porque é isso mesmo. Já aconteceu comigo também, estar em algum canto, e a pessoa disse, eu queria
entrar, escolha aqui uma coisa para te dar de presente, né? Eu disse, não, gente, não precisa não, né? Mas a gente tem que mudar essa fala. Por que não? Né? A pessoa é o dar e receber, a pessoa está dando com tanto gosto, né? Para ela, aquilo enriquece a vida dela. Ela vê a gente feliz e enriquece a vida dela. Então, é esse olhar, essa energia que ele quer que pulse, que seja enriquecedor para mim e para você. Quando eu nego esse ato para a pessoa, eu estou deixando de enriquecer essa energia, esse processo de vida. E aí, ó, bora despertar disso. Porque é coisa verdade. simples, mas a gente cai direto. Né? É verdade. Uhum. É isso mesmo. Aí vou dando continuidade aqui à leitura. Se o modo como nos avaliamos nos faz sentir vergonha e, em consequência, mudar de comportamento, permitimos que nosso crescimento e nosso aprendizado sejam dirigidos pelo ódio próprio. A vergonha é uma forma de ódio por si mesmo, e as atitudes tomadas em reação à vergonha não são livres nem cheias de alegria. Mesmo que a intenção seja de nos comportarmos com mais afabilidade e sensibilidade, se os interlocutores sentirem vergonha ou culpa por trás do que fazemos, será menos provável sua aprovação do que se formos motivados apenas pelo desejo humano de contribuir para a vida. E a gente sabe aqui, falando da vergonha, né, que a vergonha, né, naquela tabela lá do emocional, né, aquela tabela científica lá, que a vergonha é um padrão vibratório muito baixo mesmo, e atrai tudo quanto é tipo de energias desqualificadas, né? E muitos de nós estamos vibrando, né? Nessa questão da vergonha, por exemplo, eu tenho vergonha de me expor, eu tenho vergonha de postar um vídeo no Instagram, porque eu não sei se eu vou ser julgados, todo o tempo nós estamos sendo julgados, né? Todo o tempo. Então, se a gente ficar esperando, a gente não bota nem um pé fora de casa, porque tem sempre alguém olhando e julgando. Mas aí cabe a gente blindar desse julgamento. O problema não é meu, é do outro, então que a energia fique com ele. Porque lembra do eu sou? Lembra, Sandra, que você me falou do eu sou o que eu sou, né? Fazer essa afirmação, eu sou o que eu sou. Vamos lá, voltando aqui. Existe o nosso vocabulário uma palavra... Olivia, pode só falar. puxando o eu Uhum. sou, ele tem uma energia muito forte, porque é a conexão com Deus. Inclusive, o Cristo fala, né? Eu sou a verdade, a luz e a vida, né? Então, Eu assim, sou a ressurreição, a verdade. Eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Uhum. Exato. Então, a gente entender é muito forte. Eu tenho pensado muito sobre essa questão da vibração da voz. Tem vindo muito para mim essa questão. E é o que eu falo, o que eu emito energia. Então, assim, por isso que a fonte com o eu sou, ela tem uma frequência muito alta. E aí traz isso que ele coloca aqui. Como ter vergonha? E aí tem aquele quadrinho, né, que traz a escala de frequência, e naquela escala de frequência a vergonha está embaixo. Olha, a gente começa a linkar e começa a entender o que a gente tem que sair disso aqui, né? É Tem que sair verdade. é uma matrix, porque a gente foi condicionado. Eu vi aqui ele falando aqui que tem criança que, já pequena, por exemplo, ela tá brincando e o brinquedo cai, desmonta, e ela própria diz, que ódio de mim, né? Na criança. Então, a gente tem que olhar, o que é que minha filha está falando, o que é que meu filho está falando. Não, meu amor, ódio de você, por quê? Por que sentimento de ódio? Pelo brinquedo ter caído? Porque se isso não for tirado de pequeno, ele vai levar isso como grande, né? E está numa frequência que não é a frequência ideal. Ele tem que levar como brincadeira. Caiu, bora construir de novo. Entende? Então, isso e ele já também estava, como você disse aqui, ele já entendeu que é energia. Tudo é energia, sempre foi energia, né? E aí ele embutido aqui está tudo isso que a gente está vendo agora, frequência, tudo isso. Bora lá. Exato. Vamos, voltando aqui para a leitura.
Existe no nosso vocabulário uma palavra com enorme poder de envergonhar e dar culpa. Essa palavra violenta, comum nas autocríticas, está tão arraigada na consciência que muitos sentiriam dificuldade de imaginar sem ela. É a palavra que deveria, é a palavra deveria, usada em frases como eu deveria ter previsto, eu deveria ter feito aquilo. Na maioria das vezes em que usamos essa palavra, resistimos ao aprendizado, pois deveria implica não haver opção. Ao ouvirem qualquer exigência, as pessoas tendem a resistir a ela, por entenderem ser uma ameaça à autonomia. Nossa forte necessidade de escolha. Temos essa reação à tirania, mesmo que se trate de tirania interior, na forma de um deveria. Uma expressão semelhante de exigência interior ocorre na seguinte autoavaliação. O que eu estou fazendo é simplesmente horrível. Tenho de dar um jeito nisso. Pense por um momento em todas as pessoas em que você já ouviu dizer: tenho de parar de fumar, ou tenho de fazer alguma coisa para me exercitar. Mas eles vivem dizendo o que devem fazer e vivem resistindo a fazê-lo, porque o propósito dos seres humanos não é ser escravos. Não fomos feitos para sucumbir às ordens do deveria e do tenho de. Venham elas de fora ou de dentro de nós. E se cedemos e nos submetermos a essas ordens, nossas atitudes se originam de uma energia destituída da alegria de viver. Evite dizer eu deveria. Traduzir autocríticas e exigências internas. Quando nos comunicamos continuamente com nós mesmos por meio de críticas, acusações e exigências internas, não surpreende que nossa autoimagem corresponde ao sentimento de que somos mais parecidos com uma cadeira do que com um ser humano. Uma premissa da CNV é que, ao julgarmos que alguém está errado ou agindo mal, o que realmente dizemos é que essa pessoa não se harmoniza com as necessidades. Se por acaso julgarmos a nós mesmos, o que dizemos? Eu mesmo não estou harmonizado com minhas necessidades. Convenci-me de que é mais provável aprendermos algo se passarmos a nos avaliar sem razão do atendimento ou não de nossas necessidades e em que grau. Assim, quando fazemos algo pouco enaltecedor, nosso desafio é nos autoavaliarmos a cada momento, de modo que nos inspiremos a mudar na direção em que gostaríamos de ir, por respeito e compaixão em nós mesmos, em vez de por ódio, culpa ou vergonha. As autocríticas, como todos os julgamentos, são expressões lamentáveis de necessidades não satisfeitas. Quer que eu dê uma pausa para comentários? Vamos falar sobre o que a gente viu aqui, né? Olha, esse capítulo está incrível, gente, né? Muito importante, porque essa questão mesmo, que isso é tão comum e tão errado, né? Porque a gente está vendo aqui, quando ele diz, eu deveria ter feito isso, a gente fala muito isso. Poxa, eu poderia ter feito diferente, eu deveria ter pensado dessa forma, eu deveria ter feito a live de outra forma, né? E a gente fala muito nisso. E aí ele chama isso de uma tirania interior. A gente está se tirando com a gente mesmo. Quando essas fichas caírem, né, à medida que essas fichas caem, aí a gente começa a perceber o quanto a gente, às vezes, não tem sido legais com nós mesmos. Né? Então, é muito incrível isso. E tanto, até a frase que ele colocou aqui, tem gente que diz assim, o que eu estou fazendo é simplesmente horrível. Né? Então, veja, são falas negativas, né? São falas com uma frequência muito baixa, por isso que até aquela frase assim, vigiai e orai, porque o vigiai é primeiro o que eu estou falando, né? O que eu estou emitindo e por que eu estou recebendo porque tudo é ressonância, né? Eu entro em ressonância, quando eu emito alguma coisa, na mesma frequência volta. E aí, às vezes, a pessoa está dizendo, nossa, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou assim? Por que acontece tanta coisa comigo? Só comigo. Aí é aquele vigiai,
e orai, porque a oração é importante, mas você tem que saber o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou emitindo, como é que eu estou tratando o outro, né? Ou como eu estou me tratando. E aí, às vezes, a chave está nisso. Eu esqueci de me tratar, cuidar de mim, né? Eu estou sendo má comigo mesmo. Cris fala até como é que ela chama? Do chicotinho, né? Chicotear, né? Uhum. Eu estou me chicoteando. Então, olha Autopunição, isso, né? autopunição. Lu, quer falar um pouco, Lu? Não? Tá certo. Lívia, vamos falar um pouquinho sobre... Eu achei muito importante, sabe, que ele fala sobre essa questão, quando nos comunicamos continuamente com nós mesmos por meio de críticas, acusações e exigências internas, não surpreende que nossa autoimagem corresponda ao sentimento de que somos mais parecidos com uma cadeira do que com um humano, né? Porque a gente está se destruindo. Assim, não é também uma culpa nossa. Estou me destruindo porque quero. A gente não percebe, porque existe um sistema que é muito antigo, às vezes até de ancestrais, né, da ancestralidade, que faz com que a gente chegue a gente só está recebendo, né? Agora, hoje a gente está vivenciando um momento muito especial na humanidade, por isso essa transição planetária, de que a gente tem a oportunidade de mudar isso, tem essa oportunidade de se autoavaliar e de ter, para a gente chegar até a gente, conhecimentos assim, milenares ou não, incríveis, né? E a gente está mais desperto. Algo no nosso cérebro teve uma mudança também, porque senão a gente também não estava captando, né? Quando a mente é muito fechada, ela não vai captar essas informações. E nem vai se dar o prazer de receber, de ter conteúdos, de estar assistindo lives interessantes, não, ela vai estar no reclamar, no reclamar, no reclamar, né? E a gente está sendo muito beneficiado, né, de ter essas oportunidades. Lívia, quer fazer algum comentário? Que a gente pode, como são 10 horas, a gente pode encerrar. É curtinho, mas curtinho, com grande conteúdo. Não tenho nenhum comentário para fazer, não. Eu só lembrei estava ontem numa reunião, eu lembrei assim, que as coisas que acontecem com muita gente fala assim, é porque é pecado, é castigo. Aí, na verdade, as coisas que acontecem na vida da gente, como tudo é frequência vibratória, mas também é para a gente se voltar para a luz, né? Se voltar para Deus, para a gente manifestar Deus na nossa vida, entendeu? Então, as coisas acontecem porque se está acontecendo, tipo assim, onde tem luz, a treva não existe. Então, essa luz sou eu, a gente é imagem e semelhança do Criador. Então, se a gente é imagem e semelhança do Criador, a gente já é próspero, a gente já é rico, a gente já tem capacidade infinita. Então, isso está tudo dentro de nós, né? Por isso que, às vezes, até a oração, você tem que até saber orar, para não ficar no pendente. Quando você está no pendente, você está na escassez. Se eu estou pedindo, é porque eu não tenho. Mas a gente já tem tudo isso. Então, até isso a gente tem que reformular. Até a maneira como a gente ora. Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Então, É verdade. Hoje a gente tem que, até quando a gente está fazendo esse pedido, né? Não é pedido, não tem que fazer pedido. Né? Quando você faz a oração, você vai fazer uma conexão, né, com esse divino. E essa conexão é uma oportunidade de agradecer. Essa é a senha, né? Vamos dizer, essa é a senha. É uma oportunidade de agradecer por aquilo que você já tem, né? E o resto vai chegar. Eu estava contando a Lu que ontem eu fui fazer uma caminhada e encontrei uma árvore bem alta com jambo. Não sei se outros estados sabem o que é um jambo. eu adoro jambo. Adoro jambo.
Então, eu também, de criança, adoro jambo. E aí, a estoque era muito alta. E aí, foi o que eu fiz? Eu peguei dois jambos que estavam no chão caídos, até meio amassadinhos. Levei para casa, limpei e comi. Por acaso, eu comi no intervalo de uma live onde a Lu, inclusive, estava. E aí, comentei lá, ó, gente, acabei de ver dois jambos, tarará. E isso foi ontem. E fui grata por encontrar aqueles jambos no chão, porque me remete à minha infância. Passou. Hoje, eu vou fazer a mesma caminhada, só que eu resolvi ir por outro caminho. E o que eu encontro? Uma árvore de jambo do meu tamanho, lotada de jambo. A abundância estava ali. E o que foi que ressoou? Ontem eu agradeci pela que estava no chão. Hoje eu recebi em abundância. Né? Ontem eu não fiz um pedido, poxa, seria tão bom que eu queria que caísse mais. Não, o do chão já me satisfez. E eu saí em gratidão. Então, algumas chaves que a gente tem que começar a entender, e a gente ouve muito em outras lives, as pessoas falam, gratidão é agradecer. A gratidão já é uma oração, né? Então, a gente já começa numa oração, agradecer o que se tem, porque quando a gente começa a fazer o pedido que dá falta, meu Deus, tem mais dinheiro, tipo assim, né? Não vai vir, porque você já ressoou que não tem, né? Você já colocou que tem falta. E se você está em falta, você está reclamando. E se você está reclamando, você está numa tirania consigo mesmo e com o universo, né? Em estado de tirania. Meus cachorros estão latindo, um minutinho, deixa eu fechar aqui. Meus cachorros começaram a latir. Lívia quer falar, porque enquanto eles latem, eu faço. Não, então é isso mesmo que você falou, exatamente isso, Sandra. É um policiamento, né? Acordar agradecendo e dormir agradecendo, mesmo que não esteja bom, mas fazer disso um hábito, né? Porque o cérebro não sabe o que está bom e o que está ruim. Então, quando você começa, né, a falar para o cérebro, e eu lembrei, sabe de uma coisa que eu queria, lembrei agora, eu tinha esquecido de falar, que como a gente fala muito de ressonância Schumann, né? As frequências subindo, o planeta Terra, a frequência está subindo por conta da 5D, então, acelerado, está muito mais acelerado. Então, é muito importante você verbalizar aquilo que você quer, não só ficar no pensamento. A verbalização, falar em voz alta mesmo. Tipo assim, não ficar sempre em voz alta, por conta dessa aceleração do planeta Terra. Só uma dica que eu queria dar, viu? Então, tá bom. Então, a gente, muito obrigada. Me perdoem por ter entrado atrasado, aconteceu um imprevisto, mas gratidão. Mesmo que eu tenha entrado nesse final, mas já tive muita informação, muita contribuição de vocês. Obrigada, Sandra. Obrigada, Luzanira. Tá? Então, Bom dia para sempre vocês. Deus abençoe. sempre é maravilhoso estar aqui. Hoje somos um trio. Mas um trio A é uma Santíssima unidade. Sandra, a Trindade, não é? Olha Trindade, aqui, a exato, um Trindade. vórtice de luz, né, de iluminação, e que isso reverbere mais, porque isso vai estar gravado, você que vai estar assistindo, se puder, se achar que isso é um conteúdo que também reverbera em outras pessoas, passa para outros, né? E na hora que você faz isso, você também está sendo contribuição para o mundo, né? O que o Mahatma Gandhi disse no começo, eu preciso mudar em mim para que eu possa, né, ser contribuição para o mundo. E é isso, Lu, gratidão. Lu deu uma contribuição aí no começo muito boa, falando um pouco da história dela, e a gente trouxe um pouco do contexto da CNV. Lívia, gratidão, e a gente compreende, Lívia sempre está no horário certo, mas
claro que conexão sempre é assim. Às vezes a gente pode... É internet. Agora mesmo os cachorros latindo infinitamente. E faz parte do processo. Tá, gente? Gratidão. Até o próximo encontro. E um dia maravilhoso para todas que estão aqui e para quem estiver assistindo. Gratidão. Tchau, gente. Beijo. Tchau.